Oi gente, eu sou a Mari e esse é o canal Márcia Raquel Desenho. No vídeo de hoje eu trouxe a continuação da primeira aula que eu coloquei aqui na playlist de curso de desenho gratuito. Eu vou estar focando mais na parte da anatomia, dos fundamentos do desenho. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, é importantíssimo para o crescimento desse canal. Curtir e comentar também, compartilhe com os amigos que gostam de desenho, arte, história. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o curso, pode deixar aqui nos comentários também, ou me buscar lá nas outras redes sociais, Márcia Raquel Desenho. Gente, um beijo e boa aula! A gente vai ter o estudo da anatomia. O estudo da anatomia ele é um pouco mais extenso e hoje a gente vai focar no rosto. Então, um corpo, por exemplo, ele dentro dos estudos do desenho, ele é entendido como se tivesse um tamanho equivalente a 8 cabeças. Então, se eu faço uma cabeça aqui, o meu corpo inteiro ele vai ser equivalente ao tamanho de 7 a 8 cabeças desse mesmo tamanho. Sete cabeças. Então, a gente vai entender que aqui é o espaço da cabeça. A gente pode simplificar, o tórax com uma forma um pouco triangular. Depois a gente pode, lembrando que o espaço do corpo, ele é dividido mais ou menos ao meio. Então, a parte de cima, o tronco da pessoa é metade e a parte de baixo são as pernas. Então, se o tórax ele é dividido assim, mais ou menos, se ele é simplificado mais ou menos de uma forma assim, aqui a gente desce para o quadril também, de uma forma parecida. E as pernas, elas vão seguir como se fossem cilindros, dividindo também no meio, para a gente ter a articulação dos joelhos. Então, o fundamento do desenho, ele vai ser nada mais do que um estudo de simplificação das formas, para a gente entender como a gente vai construir a nossa paisagem, objeto ou personagem. Isso tendo em base muita imagem de referência. Nessas plataformas de busca de imagens, vocês conseguem estudar essas formas de uma maneira muito mais simples. Então, essa aqui seria a anatomia e eu vou focar na anatomia do rosto com vocês na próxima aula. Depois, a gente vai fazer o estudo das linhas. Depois de pensar na anatomia, a gente pode fazer alguns estudos de linhas. A linha, ela vai ser um estudo mesmo de como você vai manusear esse lápis, esse material, essa ferramenta, Então, é sempre interessante para a gente soltar o punho, A gente tem a mania de, no início, quando a gente está começando a desenhar, deixar tudo muito reto, muito quadrado. E é interessante a gente entender que quase tudo à nossa volta é feito de linhas muito orgânicas. Então, a nossa mão tem que estar solta para que a gente faça esses traços de maneira muito mais orgânica, de uma maneira muito mais fluida. Então, é interessante a gente segurar sempre na metade do lápis, Quando a gente segura aqui, a gente tensiona o nosso braço, a nossa mão. E isso aqui é interessante sim, mas para quando a gente está desenhando detalhes, quando a gente está estudando o traço ou fazendo um esboço aqui numa área maior, é interessante a gente segurar aqui na metade. E você pode fazer exercícios muito simples. Então, vou colocar aqui exercício de linhas. É muito simples, você pode até fazer enquanto você está fazendo qualquer coisa, assistindo ou você está em outro lugar. Se você tiver um papel e uma ferramenta de desenho, você pode fazer. Você pode traçar linhas uma do lado da outra, até que você consiga deixar o seu traço mais preciso. Pode traçar. Você também pode fazer formas circulares, Sem pensar em deixar muito perfeito a princípio. Isso é para soltar a sua mão. Você pode também treinar a intensidade de como você vai aplicar isso. Então, você pode começar fazendo forte e vai diminuindo.
porque isso aqui já ajuda no seu estudo de valores, né, luz e sombra. Então, tudo isso são práticas que parecem bobas, mas que vai ajudar muito você na execução de um desenho depois. Você pode desenhar, né, as formas geométricas para deixar essa sua linha mais precisa, né? Sempre que a gente vai fazer um desenho, mesmo que seja um desenho arquitetônico, é interessante a gente não usar a régua para que aquilo não fique muito quadrado. É importante a gente estudar a precisão do nosso traço e a firmeza mesmo, né? A destreza das mãos. Então, essas são práticas simples, mas que vai ajudar vocês a destravarem. É legal também fazer voltas assim, para estudar mesmo essas formas mais orgânicas. Aqui você pode desenhar a forma que você quiser. Tudo isso é para você focar mesmo em melhorar a destreza da sua mão. Então, esse é um estudo interessante de linhas. Depois de estudar as linhas, a gente entende um pouco agora as formas, né? Como eu falei para vocês, o desenho sempre vai ser uma simplificação das formas. Então, pensando nessa simplificação das formas, a gente sempre vai usar as básicas, né? Que seria o círculo, quadrado, né, o retângulo e o triângulo. E dessas formas, né, unidas à profundidade, a gente vai ter a esfera. A esfera a gente vai entender a forma dela tridimensional com o valor, que seria a luz e a sombra. Eu vou mostrar para vocês como acontece. A gente tem também os cubos, né? Como eu mostrei para vocês, ali dei o exemplo na profundidade. Então, a gente vai ter os cubos. E os cones, né? O cone, ele tem um formato arredondado aqui embaixo, para fazer a base. Então, com essas formas, né, com essas 3 formas, a gente consegue criar quase qualquer objeto. A esfera, o que vai dar a tridimensionalidade dela é o valor, ou seja, luz e sombra. Então, se a gente pensar numa luz vindo daqui, né, a gente vai ter a sombra aqui dela. E é interessante a forma, a esfera, ela é uma das formas assim mais complexas de você entender como acontece a disposição da luz e sombra nela. Porque mesmo que aqui seja uma sombra absoluta, nessa parte que é quase o fim do círculo do desenho aqui, né? A gente vai ter um pouquinho de luz aqui, porque como ela é uma esfera, a luz que bate aqui, né? Que seria a superfície onde está essa esfera, e ela reflete aqui um pouquinho nessa parte. Então é interessante a gente deixar isso aqui assim, e a sombra da esfera, né? Aqui a gente já tem a tridimensionalidade acontecendo, porque a gente já consegue desenhar essas formas com a perspectiva, né? É só a esfera que a gente precisa acrescentar a luz e sombra para entender que ela tem profundidade. Então, essas são as formas que a gente usa para desenhar todo e qualquer objeto. E depois dessas formas, a gente vai falar um pouco sobre valor, né? Que eu já comecei aqui, mostrando para vocês a luz e sombra na esfera. Então, a gente vai ver um pouco sobre valor agora, que seria luz e sombra. A luz e sombra é outro assunto bastante extenso e complexo, porque existem vários tipos, né, de luz. Existe a luz difusa, a luz direta, a luz ambiente,
a luz natural, existem vários tipos de luz e isso vai influenciar em como a finalização do seu desenho vai ficar. Mas eu vou mostrar algumas práticas simples de como você construir essa luz e sombra com grafite. E sempre lembrando que a observação da referência é extremamente importante. Olhar fotos com bastante contraste é muito importante para a prática desse desenho da luz e sombra. Sempre estar olhando fotos com bastante contraste, procurando sobre luz e sombra nessas ferramentas de busca. E outra dica interessante que eu dou é você pegar uma foto, mesmo que colorida, e colocar ela em preto e branco, porque quando você está vendo em preto e branco aquela imagem, você consegue direcionar o seu olhar especificamente não para a cor, mas para a luz e para a sombra. Então isso é bastante interessante para vocês fazerem também. E a luz e a sombra vai ser basicamente como eu mostrei para vocês na esfera, né? Se a gente tem um objeto aqui, né, uma esfera, e a luz está vindo desse lugar, a sombra vai acontecer exatamente desse modo aqui, como eu mostrei, né? Se a gente tem um objeto, pode ser uma esfera mesmo, uma esfera em que a luz está vindo daqui, né? A sombra vai acontecer de maneira diferente. Aqui, toda essa região vai estar iluminada e a sombra vai vir daqui de baixo. Então, é sempre interessante a gente pensar da onde está vindo essa luz. Se você está desenhando com uma referência, você observa da onde está vindo essa luz da sua referência, né? Para você direcionar ela a esse ponto. Se você estiver desenhando de imaginação, você simplesmente acrescenta a luz de um lugar da sua preferência, né? Como eu fiz aqui. Eu direcionei aqui para vocês da onde estava vindo a luz, para vocês entenderem como criar essa diferença de valores, né? Então aqui, esse trabalho mesmo de luz e sombra, existem várias maneiras também de fazer, como eu estou fazendo aqui com vocês, de maneira bem despretensiosa, com linhas mesmo, mas a gente consegue também fazer com o grafite deitado, né? Fica bastante bonito também, e mudando a intensidade em que a gente coloca pressão nesse lápis, né? Então aqui está um desenho com uma iluminação vindo de cima e eu vou mostrar para vocês aqui agora embaixo como a gente pode construir essas sombras. Como eu mostrei, a gente pode fazer assim com o lápis deitado, né? E vir aqui tirando a pressão até que fique quase assim sem grafite. A gente pode construir também com linhas, onde as linhas que são mais próximas é onde está com mais sombra, e quando a gente vai distanciando ou tirando a pressão desse lápis, é onde tem mais luz. A gente também pode fazer um quadriculado. Então, a gente começa daqui e pode acrescentar, né, intensidade a esse contraste, direcionando as linhas para outro lugar. Existem várias formas de construir essa luz e sombra. Essas são as possibilidades que vocês têm e vocês podem escolher de acordo com a vontade e a intenção de vocês com o seu desenho.